Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa página. Vou começar fazendo alguns ajustes aqui, conferindo se está tudo rodando bem. São 20 horas e 2 minutos. Esse bate-papo eu considero importante, pois eu tenho reunido algumas pessoas que me acompanham nas minhas redes sociais, principalmente nas reuniões e encontros presenciais aqui na cidade a qual eu moro, no noroeste do Rio Grande do Sul. Sei que esse vídeo fica depois guardado no Facebook para que haja a máxima divulgação possível. E quero dizer que eu tenho alguns objetivos pessoais com relação aos vídeos que eu venho fazendo. Bem-vindo a você que está aqui presente, já curtiu o vídeo. Espero atender o anseio de uma grande maioria de pessoas, pessoas que querem mudar o nosso Brasil, ver o Brasil, de fato, voltar a um rumo de crescimento, ao rumo de liberdade de imprensa e outras liberdades. Quero me colocar à disposição para que isso venha acontecer como cidadão. Então, meu interesse é ver um país melhor para mim, esposa, filha, mãe, irmãs, toda uma sociedade que está ao meu redor. Eu não estou vendo aqui o chat funcionando no Facebook. Pode ser que eu tenha feito algo de estranho, mas eu estou vendo que o Facebook e o WhatsApp, de fato, pelo mesmo dono, estão boicotando tudo que envolve o nome Bolsonaro. Fui fazer um compartilhamento da publicação de que em 6 minutos eu estaria ao vivo. Curiosamente, eu não conseguia compartilhar. Eu queria criar uma publicação e depois compartilhar em todos os grupos. Eu não conseguia compartilhar, eu tive que copiar e colar. Por isso que deu esse pequeno atraso aqui. Gostaria de... Deixa eu aqui inaugurar o chat. Olá, teste, para ver se... o chat está funcionando. Temos 2 pessoas ao vivo. Se tu puder, que está me assistindo, dar um ok, só para eu ter a certeza de que vocês estão me ouvindo bem e vendo também o meu sinal de vídeo, daí eu continuo e dou prosseguimento ao nosso bate-papo. Então, quem está assistindo, se puder digitar no chat. Chico, beleza? Ok, a Cleusa, Chico e a Cleusa estão me assistindo. Maravilha, então. Para nós não fazermos um trabalho, por razões técnicas, ele ser prejudicado. Então, eu sou Patrick Braz, carioca, residente aqui na cidade de Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul. Patriota, amo meu país, amo a cidade que eu estou, amo o estado que eu tenho origem. Trabalho com marketing digital há algum tempo, decidi, de fato, me envolver integralmente naquilo que eu podia, no tempo que me cabe, para impulsionar todo o conhecimento que eu tenho nessa questão política. Me filiei ao PSL aqui pelo meu município, tenho feito uma atuação junto ao diretório municipal aqui, com toda a liderança, e buscando construir um trabalho de relacionamento para que a gente possa se ajudar e trazer ao entendimento a grande maioria da população que não sabe ainda em quem votar. A gente tem visto aí uma média de 40% do eleitorado indeciso, sem saber em quem votar nas próximas eleições, e é esse público que fará a diferença total na soma total de votos para que a gente possa vencer no primeiro turno. É nisso que eu creio, é por isso que eu tenho trabalhado, é isso que eu tenho feito aqui. Criei o site eusoubolsonaro.com.br para que eu e você possa colocar tudo que nos cabe como direito de cidadão para também se tornar um canal duplo, triplo de possibilidades caso as redes sociais venham a nos sabotar. Então, eu queria, de fato, ajudar em tudo aquilo que eu tenho de conhecimento na internet, redes sociais, e vamos aí fazer um trabalho correto. Criei também o site Somos Todos Bolsonaro, que como tem muita gente nova vindo para o PSL a concorrer, como deputado estadual, federal, senador, governador, que não tem uma equipe, que não possui uma equipe devido aos recursos escassos, a questão financeira escassa, e trabalhar de uma forma inteligente na internet, somos todos bolsonaro.com.br, também a fanpage,
para eu colocar gratuitamente o perfil de todos os candidatos que me procurarem e assim puderem colocar essas informações lá disponíveis. Então, pessoal, a gente tem a seguinte questão hoje. Eu vou falar sobre 12 pontos que eu fui buscar na internet, eu custei achar site que pudesse me dar a informação do que, de fato, o general Mourão deu na palestra dele aqui em Caxias do Sul. Só que 98% da mídia, da imprensa oficial, dita oficial, sites, jornais de televisão, jornais, pegou um parágrafo dele e virou o escarcéu que virou, falando sobre o radicalismo e o posicionamento dele de forma agressiva, talvez até preconceituosa, quando ele fala de quilombolas, quando ele fala do índio, do negro. Quilombola não, mas o negro e o índio como descendência ou miscigenação do brasileiro, juntamente com os povos europeus. Também falou do branco, falou da questão da vantagem que o branco quer tomar sobre as pessoas ao redor, no sentido de se sentir mais inteligente, ou melhor do que o outro. Só que essa parte que ele falou do branco também, de uma forma consciente, também de uma forma correta, a imprensa omitiu, pegou o negro, pegou o índio e estampou como sendo algo discriminatório. E, é claro, os movimentos de esquerda caíram em cima. E os nossos amigos de direita, que são youtubers, jornalistas, opinadores em relação àquilo que querem colocar nos seus canais no YouTube, no Facebook, Twitter, Instagram, ficaram a semana inteira rebatendo o que a mídia, de uma maneira inescrupulosa, colocou. E eu tenho como comigo um conceito de que, por mais que fale bem ou fale mal, mas fale de mim, isso é uma questão do marketing também, foi feito o marketing reverso, a mídia está falando mal do Bolsonaro, e quanto mais mal do Bolsonaro faz, mais ele cresce, porque o povo não é burro, o povo não é ignorante, como eles se imaginam que seja, e o povo tem buscado informação para saber quem de fato é o Bolsonaro, quem de fato é o general Mourão, e como a esquerdalha treme na base, sabe que o perigo e a iminência de perder todo esse poder construído há décadas no Brasil está por ruir. Eles estão fazendo de tudo para que as coisas, de fato, para nós de direita, pessoas que buscam ser pró-família, pró-vida, pró-direitos, além dos deveres, obviamente que a gente quer defender os nossos deveres, mas a gente quer também exigir os nossos direitos, coisa que nós não temos hoje. A gente quer construir um país melhor e vimos e percebemos na presença do Bolsonaro, juntamente com o Mourão e sua equipe, esta possibilidade real através do voto agora em outubro. Tá bom? Então, o que acontece? Eu consegui encontrar na internet 12 pontos. Eu não posso dizer que são propostas, porque oficialmente os candidatos, que ainda são chamados de pré-candidatos, só a partir do dia 16, agora de agosto, podem fazer campanha, porque até o dia 15 é o limite máximo para efetivamente as chapas serem definidas. Então, todos são pré-candidatos, pois dia 15 encerra-se o prazo, dia 16 oficialmente começam as campanhas. Aí ele pode dizer que aquela ideia, sim, é uma proposta. Como ele não pode dizer que são propostas, eu digo que são ideias, mas eu vou, então, debater com você cada ponto. Não que eu seja especialista, longe de mim, mas eu pesquisei na internet que são cada ponto, e aí sim eu consigo debater com você. Porque eu já conheço o fundamento de cada ponto, mas eu vou de uma maneira resumida, espero fazer um bate-papo aí de 1 hora, depois a gente descansa mais 1 hora e vamos assistir o nosso debate às 22 horas pela Band. Primeiro debate entre os presidenciáveis. Tenho certeza absoluta vai ser um grande sucesso para o Jair Bolsonaro. Então, eu fiz alguns pontos aqui. Obrigado pela presença de vocês que estão aqui comigo. Depois esse vídeo vai ser replicado. Compartilhem se assim vocês considerarem importante, para que a gente leve a mensagem das propostas que o Bolsonaro, Mourão e sua equipe possuem. Então, vai haver uma guerra de contra-informação. O Mourão fez uma palestra de mais de 1 hora, pegaram 1 minuto e meio de uma frase que ele disse e virou notícia da semana. Só que neste restante ele falou sobre vários pontos importantes para construir um país melhor a partir de 2019. Ele não pode falar de proposta, mas eu posso. Então, vamos aqui trabalhar o modelo que eu busquei de informação
e vou detalhar o que significa cada ideia, cada ponto abordado na palestra do Mourão. Então, vamos lá. Reforma tributária, a importância disso. Depois eles têm outros itens. Antes de começar, deixa eu só colocar um ponto que é muito, mas é muito importante. Reforma tributária, tu já ouviu antes, com certeza. Reforma fiscal, reforma da Previdência, gestão do funcionalismo, reforma política. Quanto tempo que a gente já não ouve sobre reforma tributária, reforma fiscal, reforma trabalhista, reforma política, reforma da Previdência? Quanto tempo a gente já não escuta isso? O que aconteceu na última década, nos últimos 20 anos? Houve, de fato, esta promessa que todo governante coloca para a gente, dizendo que no meu governo eu farei andamento com a proposta A, B, C, D, E, F. Como sempre foi promessa e nunca foi cumprido, está na hora de colocar isso de uma maneira clara, considerando que isso não é uma promessa para que a pessoa seja eleita, você vai entender por quê, essa na minha descrição aqui. É uma proposta para construir uma base legal para o país de direito, para pessoas de direitas. Então, esta base ela vai ser construída, independente se será Jair Bolsonaro na presidência nos próximos anos, ou pessoas de esquerda, pessoas de direita. É para desfazer o grande mal feito através da legislação existente, que permite, através da Constituição, com que haja um poder centralizado em um legislativo, em um executivo e em um judiciário, os 3 poderes, que se sentem como monarquias. Quando a gente fala que o poder emana do povo, balela, o poder está emanando, irradiando desses 3 poderes, como se fossem monarcas do executivo, que é o presidente, monarca do legislativo, que é o presidente do Senado, presidente do Congresso, e o monarca do judiciário, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. 3 reis, no caso 4, né? Senado, Congresso, Judiciário e a presidência da República. 4 reis com seus monarcas, com a sua monarquia ao redor. E nós, como súditos, olha que loucura. Nós que somos o povo que deveríamos emanar o poder, somos súditos desses 4 grandes monarcas. Mas isso será revertido a partir de 2019. Eu vou explicar por que aqui. As propostas colocadas é para que haja uma mudança de modelo. Modelo daquilo que a gente considera como sendo o correto. E a gente tem visto que esse pseudo-correto é o que tem feito o Brasil se tornar nessa grande mazela, onde o poder concentrado na mão de poucas pessoas gera toda essa influência política e econômica, corrupção, e onde todo o recurso que deveria ser em benefício para toda a população vai para benefício dos seus monarcas e da sua realeza, aqueles amigos do rei, sabe? E o povo que se dane, o povo que come o que puder comer, se limpe como puder se limpar, sobreviva como der, que se vire. Só que todos agora, nesse momento de campanha, vão se oferecer como a melhor solução de todas. Todos irão vir com um discurso magnífico de como combater isto, como realizar aquilo outro. Só que todos que formam um grande bloco, um grande centrão, já tiveram a oportunidade de realizar e não fizeram. Se pergunta, por que A, B ou C, que já esteve no poder, nunca fez aquilo que ele vai prometer de novo? Pare e pensa para você não ser novamente enganado. Ou que chegue no ponto de você votar no menos pior. Olha que loucura, a gente tem votado há muito tempo no menos pior. Né? E hoje começamos até a exigir um presidenciável que saiba de tudo. Eu vi uma postagem hoje incrível. Você quer um presidenciável que saiba de tudo? Mas na época que nós tínhamos o Enéas, tu votou num semi-analfabeto. Só para tu refletir. E hoje a gente vê que o Enéas tinha razão. O que eu vou mostrar aqui hoje é para, de fato, você entender que nós vamos mudar a estrutura política do Brasil, que vai refletir em todos os benefícios que nós precisamos, porque a Constituição de 88 não foi feita para que isso acontecesse. Há uma proposta, inclusive, de uma nova Constituição ser redigida para nos devolver o poder, coisa que está camuflado lá, e nós não temos o direito a este poder
Nós só temos os deveres implícitos ali cravejados como sendo algo obrigatório para que a gente cumpra e que gere recursos e poder a essa monarquia. E a gente vai reverter isso através desses pontos. Ele fala, primeiro ponto, reforma tributária, que é você poder criar meios para reduzir os impostos que já estão no limite extremamente prejudicial, danoso a quem quer empreender, a quem quer contratar. A lei trabalhista que vem com impostos que são massacrantes. Você, como empregado, está de boa. Ah, não, eu tenho que ter os meus direitos. Mas o patrão quer contratar mais pessoas, quer crescer a empresa, não consegue devido a uma lei prejudicial à saúde econômica de qualquer empresa que está na base da economia de qualquer país, o empreendedorismo, a geração de impostos e com que o comércio, o dinheiro circule. Com isso, facilita a população criar bens, gerar frutos através de pagamentos de impostos de um nível equilibrado e que o governo possa, com isso, gerar os benefícios que cabem ao governo, às empresas e municípios e estados, gerar riqueza que possa ser feita dentro da sua capacidade, competência ou limite. Hoje a gente não tem isso sendo feito. É uma carga tributária que enforca o empresário, enforca quem quer empreender, não permitindo com que o país avance. Isso é uma estratégia socialista. Fazer com que as empresas se endividem, quebrem, há um desmoronamento na questão do poder econômico dessas pessoas, dessas empresas, fazer com que o governo venha e gere com cada vez maior poder através do imposto que atualmente ele recebe, mas estamos vendo um declínio cada vez maior que gera o efeito rebote, o efeito contrário, que é o que a gente não quer. Eu vou evitar ao máximo entrar em pontos de profundidade, porque o objetivo do vídeo de hoje são informações sobre os 12 pontos colocados pelo general Mourão, em Caxias do Sul, e essa palestra ele repete já há muito tempo. Desta vez, ele, como vice-presidente, aqui quiseram pegar uma frase para gerar um pretexto, né? Criaram um contexto para gerar um pretexto, e a gente viu no que aconteceu. Então, a ideia também nessa redução de impostos é criar um imposto único, como tem nos Estados Unidos, lá é chamado de IVA, sobre produtos comercializados. Como é que hoje é feito o imposto? O governo cobra na fonte, no início. Quem vende produto já paga logo de início, uma tributação altíssima que vem da indústria. Imposto sobre imposto, a bitributação, né? Ou impostos em cascata, em que você tem hoje quase que 40% médio do valor que o consumidor final paga como imposto retido cascata por cascata. Quando você tira toda essa tributação a cada intermediação e você cria um imposto único pago ao final na venda, todo esse dinheiro que os empresários desesperadamente têm que pagar, eles conseguem investir em tecnologia, em contratação. E aí sim, eles colocam o produto pronto para o mercado consumir. No momento em que esse produto finalmente é consumido, ou seja, fechou o ciclo, esse imposto é pago e aí jogado para o governo municipal, estadual ou federal fazer o melhor uso. Então, o empresário, tendo lucro ou não, ele paga dinheiro ao governo. Se ele não tiver lucro porque não vendeu o produto está lá na prateleira, mas ele não paga imposto. O imposto é pago quando o produto chega no último ponto do ciclo de negócio para reiniciar a produção e aí você colocar novamente mais produtos no mercado. Então, o governo sempre lucra, independente se a empresa tem prejuízo ou lucro. É desleal, é ruim, é danoso isso acontecer. Então, quando você cria um imposto único, como é nos Estados Unidos, você estimula a cadeia produtiva a jogar produtos com maior competitividade, menor preço, maior livre comércio, que eu vou falar sobre isso também. E aí o governo, ao final, com muito mais circulação de mercadoria, muito mais, ele aquece a economia, ele faz com que os impostos sejam pagos de uma maneira também a gerar um volume financeiro muito satisfatório. Reforma fiscal, né, que é para que a gente possa reduzir o custo do Estado. Eu peguei um textinho que eu vou colocar aqui. É importante entender que a reforma fiscal é como o Estado gasta os recursos que ele recebe dos impostos tributários, né? A questão do primeiro ponto. Como exemplo, as mordomias da cúpula do Legislativo, Executivo e Judiciário. Você vê aí o quanto que se gasta para se manter um Congresso, para se manter um Senado, para se manter os tribunais,
um dinheiro altíssimo, muito oneroso, muito caro se manter isso, e que esse recurso poderia sim ficar em caixa para que possa ser feito a uso social de uma maneira adequada. Então, a reforma fiscal, que é o ponto 2, seria isso, que ela possa ser colocada em pauta para que a gente possa reduzir o extremo gasto, muitas das vezes desnecessário ou inflado, que o governo possui para se manter como governo. A gente vê aí, hoje eu assisti uma palestra que dava quase que 85% do imposto recolhido no governo do Rio Grande do Sul como folha de pagamento. Olha que loucura! 85% de toda a arrecadação vai para o pessoal do próprio estado, do próprio município, do próprio governo federal, do governo estadual. Então, é muito alto essa carga. No final, o dado é estarrecedor. De todo o imposto que o governo do Rio Grande do Sul arrecada, 2% é para investir para a população. E aí houve um comentário de que tem estados que investem 4%, estados que investem 6%, 8%, até 12%. Só para ter como comparativo, se nós, estado do Rio Grande do Sul, investimos 2% de volta para uma infraestrutura e outro estado faz 4%, a gente tem o dobro de investimento de um outro estado em comparação com o nosso Rio Grande do Sul. Por que sobra pouco? Porque a estrutura de gasto interno é alta. A reforma fiscal vem para tirar as arestas. Você que está em casa, que tem dívida, você corta despesas para que você diminua a sua dívida, que é a dívida interna pública no Brasil, gigantesca, o estado do Rio Grande do Sul quebrado, e explodiu a dívida interna por justamente isso, não conseguir conter a quantidade de despesa que exista, e como não consegue aumentar a arrecadação, pois já chegou no limite, você sempre fica com essa diferença negativa, chamado déficit fiscal. Então, a reforma fiscal é para que realmente a gente possa cortar o mal pela carne, fazer com que as despesas do Estado possam ser diminuídas e esse dinheiro seja revertido para a população. Tá bom? Eu vou separar 5 pontos só para tu entender o que é uma reforma fiscal, quanto que ela é de benefício. Tem mais de 12 pontos, eu vou citar apenas 5. Então, vamos lá. Continuar a reduzir a folha de pagamento da União, como proporção do PIB. O PIB cresceu, cresce a folha. O PIB diminuiu, diminui a folha. Então, diminuir o consumo e o gasto com folha de pagamento. Isso é um ponto 1. Ampliar o gasto público real com saúde e educação por habitante. É isso que a gente quer. Saúde, educação, segurança, saneamento e infraestrutura. Então, a reforma prevê o aumento de gasto, que show, por pessoa, por habitante, na área de saúde e educação. Olha que legal. Aumentar o investimento público em desenvolvimento urbano e inclusão digital, que é a estrutura urbana onde você vive, onde você busca qualidade de vida. Estimular o empreendedorismo, que se você consegue ter mais dinheiro em caixa, você consegue gerar menor tributação de imposto, com isso o empreendedorismo vai aflorar, o Brasil vai atingir patamares que já deveríamos estar há muito tempo. E o 5º ponto, aumentar a transparência fiscal. Só 5 de 12 pontos, em outro vídeo eu vou detalhar os 12 pontos importantes de uma reforma fiscal para, de fato, o Brasil crescer neste aspecto. Deixa eu dar uma pausa aqui. Alguma dúvida? Você que está me assistindo, se quiser colocar depois alguma dúvida, eu respondo nos comentários, tá bom? Então, continuando aqui. 3º ponto, novo pacto federativo. Menos recurso para Brasília e mais a manutenção dos impostos a nível estadual e a nível municipal. Uma referência para você. O Rio Grande do Sul envia os impostos para o governo federal. Faz essa transferência de dinheiro. E o governo federal devolve a título de emenda parlamentar, de projetos de lei, emenda parlamentar e PL, projetos de lei, apenas 30% de todo o dinheiro que nós mandamos para Brasília. Nós damos 100% de um valor e recebemos 30% de volta. Muito baixo, por isso que a gente não consegue ter recursos. O dinheiro sai do governo e depois não volta. Como é que um governo consegue gerir a sua máquina pública com muito menos recursos do que o que produz? Já acontece diferente no Nordeste. Eles arrecadam 100% em impostos e recebem 300% de retorno, 3 vezes mais. A gente recebe 30% de volta
e alguns estados recebem até 3 vezes mais aquilo que arrecadam. Há um desequilíbrio, obviamente, se tudo está concentrado em Brasília, essa mexida de dinheiro, esse trâmite de dinheiro gera custos operacionais gigantescos que não precisaria evitar, que poderia evitar, que a gente não precisaria ter. Com essa mudança de dinheiro de mão em mão, em mão em mão, você está dando carta branca para as pessoas serem corruptas, para as pessoas quererem lucrar com essa responsabilidade sobre o dinheiro público que eles acabam achando que é dele. É meu, eu quero a minha fatia, me dá minha maleta para cá. Então, quando você faz um pacto federativo em que você busca gerar uma livre competitividade entre os estados, para que eles possam ter a liberdade também de cobrar seus impostos, e nessa competitividade, o dinheiro pelos impostos ficam retidos para uma melhor utilização interna a nível de estado, como acontece nos Estados Unidos, você tem mais riqueza consumida nos estados que geraram esta riqueza. Você faz com que haja um extremo estímulo a se trabalhar mais e melhor pela meritocracia. Cada estado que produz mais tem melhor qualidade de vida e mais pessoas querem estar neste estado para produzir e gerar riqueza para si também. Então, você vai estimular os estados que estão acomodados em zona de conforto a pensar, opa, eu tenho que me mexer, porque senão não vou ter nada de fácil, nada de bom. Aquela pátria-mãe que foi criada pelo modelo socialista do passado, em que a gente quer terminar agora em dezembro, faz com que, se o Estado não produz, ele não tem riqueza. Então, de Brasília ficar comprando o voto em estados que recebem os benesses da mãe pátria, como aquela mãe que não disciplina teu filho e simplesmente deixa o filho mal acostumado, dando, sem exigir nenhuma contrapartida. O Pacto Federativo é um dos pontos que eu mais admiro no plano do governo e tenho certeza absoluta que fará com que nós, Rio Grande do Sul e outros estados, que produz com garra, com pessoas guerreiras, possa se tornar um referencial de crescimento de Estado que abraça aqueles que realmente querem empreender e fazer a diferença. É importante entender essa palavra meritocracia. Se você já entende e pratica, ótimo, tu não tem do que reclamar. Se você não entende, não faz ideia do que seja e está preocupado com a mudança de governo, é porque você está levando as vantagens que o governo oferece para quem não produz. Então, se você acredita que pode produzir, Pacto Federativo é algo que você vai adorar quando for implementado no Brasil. Ponto 4. Digitalização e virtualização dos serviços públicos. Quem aqui não já sabe que o governo e o serviço público é burocrático, é lento, não tem como exigir, porque existe uma estabilidade, tem muito funcionário que não está nem aí para aquilo que presta, para quem ele atende, porque ele está estável. E quando você pensa que quanto maior a burocracia, maior a chance de você pedir um dinheirinho por fora para acelerar o processo, para furar a fila, o grande volume de dinheiro que existe nos cartórios e a baixíssima transparência entre eles, por razões de movimentação de documentos que geram poder financeiro, social e por aí vai. Então, quando você fala de digitalização e virtualização de serviços públicos, é tirar o poder dessas autarquias. E isso incomoda, por isso que eles estão preocupados. Quando você fala de mudança, peraí, pode mudar sim, mas desde que não seja na minha cadeira, desde que não seja nos meus benefícios. E por isso que o Brasil nunca avança. Porque eu prometo que eu quero mudar, mas depois que chegou lá, peraí, tá bom assim, deixa isso para o próximo. Porque você se beneficia com a bagunça. Quem está lá se beneficia com essa estrutura feita para que haja benefício de uma cúpula apenas. Então, o benefício que o Bolsonaro, o Mourão e toda a equipe quer oferecer é: eu não vou fazer por mim, para me manter aqui. Se possível, até elimine a reeleição, porque eu quero fazer algo que é estrutural. Quem vier depois, aproveita e dê continuidade para que o Brasil continue em crescimento. Foi assim que o Trump também propôs e está fazendo, tirando tudo aquilo que só atrasa o Estado, que complica a vida das empresas, que só onerava em termos de imposto, de custas para o Estado, para que a gente possa ter Estado menor, empresa, empreendedor, pessoas com autonomia de fazer aquilo que precisa. Tá bom? Então, o quarto ponto é nesse sentido, diminuir a burocracia. Imagina você abrir uma empresa em 6 dias. Hoje demora 40, 45 dias de tanta burocracia. Imagina você ter condições de ir num lugar só e ali você conseguir resolver tudo. Mas hoje não, cada órgão manda para outro, o outro você tem que juntar a documentação, faz um circuito interno devido a uma burocracia que é feita para poucos lucrarem com isso. Muito papel, muito documento, muito isso, muito aquilo. E com essa digitalização e virtualização dos serviços públicos, eu tenho mais transparência, menos consumo, mais rapidez. E o país se torna usuário de uma tecnologia a nosso favor.
Quinto ponto, revisão da gestão do funcionalismo. Pessoal, aqui na minha cidade, na tua cidade, é sempre a mesma coisa. Muito cargo comissionado, ou CC. Pessoas que são colocadas em posição de confiança e que não prestam um serviço adequado, porque estão ali para que haja o usufruto de um poder e de um recurso financeiro que é pago para o CC, um salário, muitas das vezes, extremamente alto, feito para que aquele grupo de políticos locais continue mamando na teta do município, do estado ou do Brasil. A revisão da gestão do funcionalismo, uma das coisas prevê menos cargo comissionado, aquelas pessoas que só estão ali por indicação política, e mais servidores de carreira. As pessoas que não vão ser demitidas porque estão ali numa função técnica, fizeram prova, concurso público para estar ali. Um CC pode falar problema e estar no cargo de liderança até de uma gestão de um órgão que defende o uso da língua portuguesa como correta. E a pessoa pode não saber nem falar direito português, mas através do cargo de comissão ele ocupa aquela posição e faz ali o uso fruto como ele achar que deve, que merece, que precisa. Tudo isso vai ser acertado por essa revisão na gestão do funcionalismo. E pior, um dos problemas que eu sempre aponto, quando você sai de um governo para um outro, por exemplo, a prefeitura da tua cidade, daqui a 2 anos, 2020, vamos ter as eleições. Aí o prefeito não foi eleito. Todo aquele secretariado dele vai ser demitido, porque vai entrar um outro governo, com seus secretários, com os cargos de comissão, para fazer a máquina funcionar. Aí quem perdeu, ciente de que as situações serão descobertas, o que aconteceu será revisto, some com as informações, some com os computadores, some com os documentos. Quem entra, entra cego. São 6 meses, às vezes, para se situar numa situação atual que já deveria estar ali totalmente colocada claramente pelo processo sucessório. Só que quando você tem um funcionalismo público na estrutura de governo, eles simplesmente replicam a informação, colocam o trem no trilho rapidamente para aquele que está assumindo um cargo de executivo ou de legislativo. Então, a máquina pública precisa ter autonomia, independente de quem está no poder naquele momento. É isso que o Bolsonaro quer colocar. Vamos lá. O sexto ponto, reforma política. No Brasil, a reforma política é o nome dado ao conjunto de projetos de leis e propostas de emendas constitucionais ligadas à temática eleitoral, com o fim de tentar melhorar o sistema eleitoral nacional, proporcionando, segundo seus defensores, maior correspondência entre a vontade do eleitor ao votar e o resultado final das urnas. Consideramos a possibilidade também de se debater do parlamentarismo. Reforma política, a gente tem um ponto muito importante. Fundo partidário, quase 2 bilhões de reais, que está numa lei política de que os partidos possuem direito esse de um dinheiro que é de impostos, que deixa nós de termos os direitos em educação, saúde e segurança, para que esse dinheiro vá para os partidos, que já possuem muito dinheiro, para pessoas que já estão no poder, que teriam recursos próprios para colocar, mas pega de um imposto, porque é imposto esse valor, e distribui entre os partidos com maior poder. Então, cada partido com mais poder ganha mais dinheiro para se perpetuar no poder. Então, você cria um ciclo, como eu digo, a Constituição de 88 foi criada para que uma cúpula se mantivesse no poder por um longo período. Não é para dar o poder ao povo. A reforma política vem com esse intuito. Um deles é também discutir a questão da possibilidade do Brasil se tornar um sistema parlamentarismo de governo. Ah, Patrick, o que é isso? Está louco? Eu não estou louco. Estuda e tem a sua própria conclusão. Sétimo ponto, livre mercado. As empresas estão livres para praticar suas condições e regras para conquistar seu mercado e clientes. Que legal é isso, né? A gente hoje vê muita imposição, muita questão de tabelamento de preço, preço mínimo. A própria Petrobras influencia muito nessa questão do valor dos combustíveis, que gera um consumo e um gasto desnecessário pelo altíssimo valor que nós temos no combustível hoje no Brasil. Se tudo hoje é movido a combustível fóssil, gasolina, diesel, e a Petrobras joga o preço lá no alto, quase R$ 5 o litro da gasolina, se tudo que se movimenta no Brasil hoje precisa desse combustível, tudo se torna mais caro. Você imagina liberar de forma que as empresas entrem numa competitividade em que cada um possa ficar livre para praticar o teu valor considerado justo, dentro de uma lucratividade justa, pelo combustível que oferece. O combustível ia cair de preço.
A gente vê países aí, em reais, vendendo um litro da gasolina a R$ 1,80. E a gente pagando quase R$ 5. Vende a R$ 1,80 com lucro ou com prejuízo? Com lucro, óbvio, óbvio. Mas vende dentro de uma competitividade. Se ele botar R$ 2, quem vende a R$ 1,90 ganha cliente. Ele a R$ 2 não ganha cliente. Então a Petrobras está nivelando tudo no preço maior para que todo mundo fique ali entre R$ 4,60, R$ 5 e todo mundo fica naquela quase monopólio ali, né? Um cartel de valor nivelado acima, que só quem se prejudica somos nós. A Petrobras anunciou o último balanço de lucratividade. Não sei se você viu, mas são bilhões de reais de lucratividade de uma empresa que é nossa, é tua, é minha. E esse dinheiro, infelizmente, tem sido utilizado para pagar multas e processos internacionais devido à fraude que nós tivemos recentemente no Brasil. Poderia ser tudo revertido em benefício social, e isso normalmente é feito para divisão entre quem está na cúpula. Por isso que a Petrobras sempre foi altamente lucrativa e por isso que houve o Petrolão. Por isso que o partido que estava lá viu tanto dinheiro que falou, opa, vamos tirar um pouquinho. Ah, mais um pouquinho que ninguém percebe, mais um pouquinho que ninguém percebe. Quando viram, quase que quebraram a Petrobras. Teve prejuízo de um lucro estrondoso, que agora está sendo sanado, para um prejuízo estrondoso, de tanta maracutaia e roubalheira interna que a gente vem acompanhando aí pela Lava Jato. Pessoal, então o livre mercado nesse sentido, tá? Incentiva as exportações, item 8. Não somente de commodities. Commodities é soja, trigo, aveia, o minério de ferro, os minérios que nós temos no Brasil. O que acontece? A China compra uma tonelada de minério de ferro, vou chutar aqui o exemplo, por $100 e vende uma tonelada de produtos industrializados de ferro por $10.000. Compra matéria-prima por 100 e revende um produto acabado por 10, 100 vezes maior o valor. Quem que ganha com isso? Quem produz, usa da matéria-prima e traz para dentro do Brasil um produto acabado. A gente quer estimular as exportações não da matéria-prima somente, mas que os produtos sejam manufaturados internamente para que a gente possa exportar um produto acabado que gera muito maior valor agregado. Você cresce o valor do produto porque você industrializou. Então, você exporta produtos acabados, você gera emprego nas indústrias, no comércio, você movimenta a economia interna exportando um produto acabado. Você imagina que nós podemos exportar dezenas de navios de minério de ferro, em que há baixíssima utilização de mão de obra, porque o ferro é extraído por equipamentos, transportado por trens ou por carretas, puxado por máquinas para os navios e pronto, levado para fora. Lá tem toda uma estrutura de indústria que produz, gera emprego, imposto, produz, emprego, imposto, e volta para cá, a gente paga 1000 vezes mais caro. Por que não fazer isso aqui? Utilizar a matéria-prima internamente e ao exportar o produto acabado. É isso que os outros países fazem, com muito mais benefício para a sua população. É o que a gente quer estimular, a exportação de produto final, com valor agregado, com lucratividade para dentro do Brasil, para os empresários que assim investirem. Rentabilidade, rentabilidade, imposto do mesmo. O Brasil ganha igual. Porém, quando você produz internamente e exporta o produto, todo o ciclo de benefício interno é maior do que apenas oferecer matéria-prima para os países externos. Nono ponto, investir em educação e resgate da cidadania. Aí eu fiz uma analogia aqui, um texto. Quando você investe em educação, você tem um povo com poder, conhecimento que gera poder. Então, você dá poder ao povo, com a educação eu tenho melhor condição de empregabilidade, melhor emprego, melhor salário resgata a minha autoestima, resgata a minha autoridade, resgata o meu amor próprio e me dá condições de ter uma vida digna, de oferecer uma vida digna para a minha família. Então, o povo hoje que fica às mazelas, dependendo de um Bolsa Família, de um Bolsa isso, Bolsa aquilo, quando não tem como, através de educação baixíssima de qualidade, não consegue se posicionar no emprego, fica às margens da sociedade. E aí, cadê a cidadania? Zero. Você tem hoje 40% a 50% da população hoje sem se considerar com a autoestima, com o seu direito de cidadania
exercido. Por quê? Porque fica às margens, depende de assistencialismo que foi feito dessa forma para continuar sendo um cabresto de voto. Uma troca entre que eu te dou aquela miséria que te mantém vivo e você me devolve no teu voto, na tua confiança de que um dia eu vou melhorar a tua vida. E esse um dia nunca chega. Então, você criar, através de educação, o resgate à cidadania de cada cidadão. A gente vê países fazendo isso, em que o maior investimento está na educação e anos e décadas após o país chega a ter um resultado de crescimento estrondoso, porque é na educação que se gera poder e a mobilização social para que haja uma melhora nas condições internas de cada cidadão. Então, ele fez uma declaração muito profunda sobre esse tema e nada foi dito na imprensa. Cada um desses tópicos foi feita uma declaração muito aprofundada. O general Mourão é um estudioso, é um praticante daquilo que ele faz, daquilo que ele fala. Eu converso com várias pessoas aqui na minha cidade que foram comandados por ele, pois ele ficou alguns anos comandando o GAC 27, aqui, o GAC 27 aqui em Juí, e todo mundo diz o seguinte, a frase que mais lembra do general Mourão, palavras convencem, exemplos arrastam as pessoas. O exemplo faz as pessoas te verem como líder. O general Mourão deixou isso no DNA de todos os seus liderados, de uma história que ele construiu no Exército Brasileiro, em especial aqui em Juí. E dia 24 ele vai estar aqui para uma palestra. Faço questão de transmitir para vocês verem, na essência, quem é esse cidadão brasileiro patriota que vem junto com o Jair Bolsonaro nos ajudar a construir um país melhor. Então, ele tem isso como uma virtude, patriotismo. A lei precisa ser vista como algo a ser obedecida. E na lei há os nossos direitos. E a gente precisa saber que nossos direitos precisam ser nos entregues, nos dados, oferecidos como está escrito. Tá certo? 10º ponto, da credibilidade do Estado, como uma forma de dizer o seguinte, eu quero sentir orgulho novamente de ser brasileiro e eu quero voltar a acreditar nos homens públicos, nas 3 esferas, executiva, legislativa e judiciária, né? Que farão, esses homens públicos que farão a sua missão para o povo e não para o interesse de uma minoria. Então, ele quer resgatar isto, que os homens de bem, os homens direitos, estejam no controle, no poder, mas cientes de que o poder emana do povo. Nós estamos aqui para ser servidos, não eles. Eles estão lá para nos servir. Então, é algo que está ali intrínseco, que é no ponto 11, na sequência, de que eles estão lá para servir. E no ponto 11 ele fala da virtude da política. Qual a missão que o político possui? Servir e oferecer condições de novos direitos surgirem e dos atuais serem usufruídos, serem benefícios que a gente possa provar e ter como algo parte da nossa vida. Então, há uma virtude de ser um político, de servir ao máximo de pessoas possível que o poder que você recebe lhe dá o direito de fazer. Que os recursos que você vai administrar serem recursos para oferecer ao povo que está sob a sua gestão municipal, estadual ou na hierarquia maior como presidente da República. Então, é uma missão, não é uma ambição. O problema é que a gente vê as pessoas no governo hoje com a ambição e não como missão, que é como o Bolsonaro se coloca. Eu não tenho ambição pelo poder. Se o povo achar que eu devo estar lá e se Deus assim permitir, ele estará. E assim eu creio também. E assim eu vou fazer um trabalho para que isso aconteça. E assim eu estou falando com você que está me assistindo. Ou o vídeo inteiro, ou uma parte do vídeo que eu vou depois fatiar, colocando ponto a ponto. Mas se você está me ouvindo isso, eu quero que também você, como eu, volte a sentir orgulho do Brasil. Volte a olhar para um homem de público e não querer cuspir no chão, não querer falar bobagem, que são verdades que ele precisa ouvir, mas dizer o seguinte, está lá um homem que serve ao povo que o elegeu. Está lá um homem que honra a promessa que fez para estar lá. Faz a promessa para o povo e cumpre a promessa. Você não é obrigado a cumprir nada, mas você não é obrigado a prometer nada, mas se prometer, é obrigado a cumprir. Isso é um mandamento. Isso é uma lição de vida, em que os homens públicos não conhecem de prática. Eles só conhecem o prometer, cumprir,
Não precisa, já estou no poder, alcancei o poder, né? Alcancei a minha ambição. A missão, relegado para o próximo. Deixa a gente ver como administra. Então, por isso que o Brasil está onde está e outros países estão onde estão. E, por contrário, a gente vê referências de homens dignos do cargo que ocupa, soberanos na tua autoridade, no teu poder, totalmente servidor ao povo, à população que lá colocou eles. Então, o 11º ponto da virtude da política, termino aqui, e no 12º, defesa da democracia. Olha que simples, mas a gente não vê isso. Preste atenção nesse último ponto para a gente encerrar o nosso bate-papo. Eu vou olhar ver se tem alguma pergunta. Se tiver perguntas novas depois, eu respondo com todo carinho para você. O que é uma democracia? É onde há direitos e deveres para todos. Simples, né? Isso é uma democracia. Você vive numa democracia? Pensa bem. Tem certeza de que você vive numa democracia? Dita pelos meninos da Lava Jato, nós não vivemos numa democracia. Nós vivemos numa cleptocracia. E cleptocracia eu vou ler para você. Entendo o que é, mas vou ler para que fique claro como de fato é a explicação de cleptocracia pelo Wikipedia, tá bom? Aí você vai entender que nós verdadeiramente não vivemos numa democracia, mas estamos sob, ou seja, embaixo de uma cleptocracia que é um câncer para qualquer sociedade. Escuta, a cleptocracia ocorre quando uma nação deixa de ser governada por um Estado de direito imparcial, ou seja, tudo é para todos, e passa a ser governada pelo poder discricionário de pessoas que tomaram o poder político nos diversos níveis e que conseguem transformar este poder político em valor econômico por diversos modos. Usa o poder para gerar recursos. E quando fala de governada pelo poder discricionário, é onde eu vou governar para os amigos do rei. Para você tudo, para você nada. Você eu quero, você eu não quero. Você é do meu lado, você é contra mim. Você é meu parceiro, faz parte da minha base aliada. Você é oposição, é meu inimigo. Ou seja, você tem um congresso que se diz do povo, a casa do povo, só que um puxa para um lado que não é do povo e o outro puxa para outro lado que não é do povo. E na cleptocracia, quem está no poder faz essa dança acontecer ao bel prazer, porque ele tem o poder financeiro para comprar o interesse, para comprar o apoio. Por isso que surgiram os mensalões, os mensalinhos, e por aí vai, vários escândalos há anos e anos, em que a gente vê os mesmos personagens desses escândalos acorda povo brasileiro. Os mesmos personagens desses escândalos se colocando como cordeirinho pedindo teu voto agora. Escândalo disso, escândalo daquilo, e você esqueceu que são as mesmas figuras públicas cleptocráticas, querem o poder, querem por ambição e não por missão conquistar o teu voto, porque eles sabem que só vão estar lá através do poder que tu tem e não sabe que é o teu voto. E nós estamos aqui como pessoas de direito e pessoas de direita para tentar te mostrar a realidade dos fatos e que nós estamos num momento único no Brasil de transformar o Brasil através do poder do voto que cabe a mim votar e um peso é de voto. E o cara do Nordeste votar e ter o mesmo peso que o meu. A gente precisa influenciar os amigos, precisa mostrar uma realidade, precisa esclarecer de que quem está lá só aparece de 4 em 4 anos para pedir teu voto e depois, banana para você e para mim. E a gente tem que parar com isso, porque essas propostas que eu li aqui agora são reais. Existem outras propostas que a gente fala das 17 loucuras ou 17 medidas, porque eu não posso dizer que é proposta. Eles não estão em campanha oficial. Eu posso complicar eles se eu ficar dizendo que é proposta, digitar que é proposta. São ideias, são formas de pensar, são conceitos, mas é óbvio que isso vira proposta a partir do dia 16. Eu posso dizer que são ideias que eu adoraria que virassem propostas, como eu estou falando agora.
Eu adoraria que essas ideias, esses pontos que colocam na palestra do Mourão, virassem propostas e que a maioria do Congresso e do Senado defendesse. Porque também nos é de direito botar lá quem vai apoiar o governo do Bolsonaro. Não é ficar votando no Bolsonaro, é o que eu quero, mas aí no governo do teu município, do teu estado, para deputado estadual, federal, senador, tu vota em pessoas das mesmas siglas, das mesmas cúpulas, dos mesmos ladrões que deixaram o Brasil do jeito que está hoje. Se esclareça, busque informação. Não se diga depois que não sabia. Nós estamos no maior momento de informação do mundo em relação às pessoas, ao momento político do Brasil ou de qualquer país que tu queira olhar como referência de decadência ou de sucesso. Não diga depois que você não sabia. Ah, mas eu achei que ele era honesto. Você tem direito e condições de pesquisar nome a nome quem merece o teu voto. E vote em quem que você realmente tenha consciência de que, pelo menos, nunca esteve envolvido com corrupção, nunca teve processo de improbidade, de suspeita de fraude, de roubo. Processo por falar bobagem, tudo bem, eu posso ter também. Mas isso não tira a minha moral, a minha ética, a minha crença de que eu sou um cidadão de direito ou de direita. Né? Agora, se você não gostou do que eu falei, o problema é seu. Eu posso também não gostar do que você falou, o problema é meu. Agora, ética não se pode discutir. Não se pode abrir brecha para votar em quem é desonesto, quem é larápio, quem é ladrão, quem é safado, quem quer te roubar, quem quer te ver pelas costas e se enriquecer. Não negocia teu voto com pessoas que não merecem o teu voto, que é o teu direito, que agora tu tem que exercer com soberania, com inteligência, com raciocínio lógico. Não vote com emoção, vote com racionalidade. Alguém que mereça a tua atenção, mereça o teu voto. Esse é o recado que eu gostaria de deixar. 12 pontos que eu peguei de uma frase, de um parágrafo comentado por uma jornalista em um dos sites que eu busquei. Peguei, opa, tem uma jornalista aqui que colocou os pontos que o Mourão citou na tua palestra. E esses pontos eu dividi em 12. Coube 12 pontos obtidos neste parágrafo deste site, escrito por uma jornalista que lá esteve presente na palestra e que citou. Porque a maioria dos sites só falava de um contexto para gerar um pretexto e querer criar uma imagem falsa de alguém com total transparência e ética na sua imagem pública. Não se tem nada para falar de negativo do Mourão na sua ética, na sua conduta como militar, como servidor público. Se você não gostou do que ele falou, como eu repito, o problema é teu. Como eu também posso não gostar do que você falar, e isso é problema meu. Quanto a opiniões, a gente pode ter divergência, mas contra fatos e uma questão chamada ética e honestidade, a gente sabe quais são os princípios. A gente não discute princípios de ética e de honestidade. A gente discute, sim, se ele é ou não é, se merece ou não merece teu voto e meu voto. Esse é meu objetivo aqui, nessas transmissões ao vivo, de fazer com que o meu trabalho seja em prol de esclarecer pessoas, de movimentar um grupo que venha a se tornar cada vez mais sabedor e conhecimento gera poder cada vez maior. Você que me acompanha até então, nesta live, obrigado pela tua paciência. Quase uma hora de bate-papo, 8:55 desta quinta-feira, dia 9 de agosto de 2018. Às 22 horas, na Band, vai ser o primeiro debate entre os presidenciáveis. Prepare-se, fortes emoções. Vamos ver quem está preparado para acusar, para tentar denegrir o Bolsonaro, ou quem está disposto a colocar propostas. Eu aqui tenho o meu papel de colocar as propostas, ideias e modelos de cada um dos dois, Bolsonaro e do Mourão, e depois vou colocar tudo que se tem de informação de cada um que irá ocupar a cadeira ministerial para formar esse time dos sonhos, para reconstruir o Brasil que a gente tem ele hoje destruído, quase que demolido, devido a sucessivos erros e de pessoas que com poder pensaram apenas em si e nesta cúpula de poder que usurpou do brasileiro o direito de ser um povo com grandes benefícios e com um nível que poderíamos já ter atingido maravilhoso, nível esse que a gente vai lutar muito, trabalhar muito para conquistar a partir de 2019. 8:56, 9 de agosto de 2018, encerro aqui minha participação. Quem quiser escrever algo,
Fique à vontade, eu responderei com todo carinho. Eu vou colocar depois no meu Facebook, para caso você queira se tornar amigo, e divulgue e compartilhe. Se fez sentido essa palestra, esse bate-papo, este esclarecimento dos 12 pontos abordados na palestra do General Mourão, compartilhe com seus amigos e esclareça. Informação gera poder. Depois, não diga que não foi avisado, não venha dizer que não sabia. Ótima noite, forte abraço. Vamos para o debate daqui a pouquinho e que venhamos a nos tornar cidadãos conscientes, certos de que o sucesso é por nós merecido e mais ainda se você fizer parte do processo que levar ao sucesso do Brasil. Fica com Deus, forte abraço e a gente se vê nas postagens e nos próximos vídeos. Tchau!